Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse é o nosso terceiro vídeo do nosso curso de como se preparar para uma cicloviagem, para o cicloturismo, tá? E aí a gente vai ter a parte de preparamento antes de realizar a viagem, e aí a gente tem as definições das metas, porque quando você está fazendo um processo de preparação, de treinamento, você precisa de ter metas que você vai ter que cumprir para poder estar se preparando de uma maneira efetiva, tá? E aí a maioria das pessoas, na hora de definir as metas, pesquisa na internet algum tipo de treinamento e tentam fazer aquele treinamento do jeito que está lá. Né? Ah, eu tenho que fazer 5 km todos os dias, eu tenho que fazer 10 km todos os dias, eu tenho que andar meia hora de bicicleta. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, tá bom? Cada pessoa ela tem as suas necessidades, cada pessoa tem o seu biotipo e por isso você precisa de saber como definir a sua meta de acordo com o seu tipo de parâmetros médicos e esportivos, tá? E aí a gente tem uma classificação de meta que a gente chama de meta SMART. O que é essa meta SMART? São 5 termos e cada um deles é referente a alguma coisa que toda meta de qualidade tem que ter, tá? O primeiro deles, que seria o S de SMART, ele é referente à palavra específico. O que seria uma meta específica? É você saber exatamente o que você quer. Então você vai definir um objetivo. Qual que é o seu objetivo final? O que você quer alcançar com essa meta? Então, você tem que conseguir definir. Eu quero fazer um treinamento que vai ter como principal objetivo eu conseguir condicionamento físico para fazer uma viagem de 70 km. É exatamente isso que eu quero. Fazer uma viagem de 70 km e para isso eu preciso ter um condicionamento físico bom. Essa que é a sua meta. Se você puder ser mais específico ainda, eu quero poder perder 5 quilos, eu quero poder melhorar tanto no meu ritmo, e aí você vai conseguir analisar de acordo com alguns parâmetros, mas aí a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? A segunda letra, que é o M de Smart, é referente à palavra mensurável. O que seria essa palavra mensurável? É quando você consegue determinar exatamente quando você vai atingir o seu objetivo ou não. Ou seja, é você saber analisar. Para conseguir o meu condicionamento físico, eu tenho que conseguir alguma coisa mensurável. O que eu vou estar medindo para que eu consiga determinar se eu tenho um condicionamento físico ou não de andar 70 km? Eu tenho que conseguir andar, por exemplo, 10 quilômetros sem perder o fôlego durante um tempo determinado. E aí eu consigo ter isso como base, como parâmetro para poder medir se eu estou com uma capacidade física satisfatória ou não para minha viagem, tá bom? Aí a gente tem a nossa terceira letra, que é a letra A de Smart, que é o atingível. O que seria esse atingível? Significa o seguinte, essa meta, ela precisa de ser realista. O que é ser uma meta realista? Ela precisa de ser uma meta em que uma pessoa consiga realmente atingir, não tem que ser uma meta impossível. Por exemplo, não tem como eu querer que hoje eu comece um treinamento para daqui a uma semana eu consiga fazer uma viagem de 100 quilômetros em apenas 4 horas. Isso é uma coisa muito difícil. E durante uma semana eu não consigo fazer um treinamento tão eficiente assim para conseguir alcançar essa meta. Então, se eu parar para analisar, eu consigo ter alguns parâmetros onde eu consigo definir, ó, essa meta aqui, ela é atingível ou não? Eu consigo atingir ela da maneira que eu quero ou não? E aí você consegue analisar isso de acordo com os parâmetros e definir se essa meta sua vai ser viável ou não para ser utilizada, tá bom? E aí você tem o R de Smart, que é a palavra relevante. O que seria esse relevante? É por que essa meta é tão importante? Ou como que ela vai implicar no seu desenvolvimento? Ou seja, você definiu a meta que é fazer uma viagem de 70 km. Para você definir essa meta, você teve que mensurar ela, ou seja, você vai ter que medir a sua velocidade, vai ter que medir o seu peso, vai ter que medir o tempo gasto, vai ter que medir como é que está o seu batimento cardíaco depois de realizar 10 quilômetros ou 15 quilômetros no pedal. Então você vai conseguir ter algumas coisas que você vai medir. Essas coisas que você vai medir, o quão importante elas vão ser para a sua meta final, que é conseguir andar 70 quilômetros. Tem coisa que não é tão relevante, tem coisa que é mais relevante. Então você vai ter que conseguir definir o quão importante essa meta é para o seu objetivo final, tá bom? E aí você tem a última letra, né, que é a nossa quinta, que é o T. Esse T, ele é de temporizável. Ou seja, o que é ser uma meta temporizável? É uma meta em que você consegue definir quanto tempo que você vai ter para poder realizar ela. Significa o quê? Depois de ter definido tudo, toda a estrutura da meta, você vai parar e vai analisar. Tá, a meta já está posta, mas quanto tempo que eu tenho para conseguir cumprir essa meta? Uma semana? 2 semanas? Um mês? 3 dias?
Aí você vai conseguir ter um parâmetro onde você vai conseguir analisar se essa sua meta ela está sendo viável ou não. Depois de você ter definido totalmente a meta, aí sim você vai começar a nossa próxima etapa, que é a parte de fazer toda a análise dos dados de acordo com o seu desempenho, tá bom? Então por enquanto é isso e até o próximo vídeo. Valeu!